Certa vez, em Betânia, Jesus foi até a casa de Marta, Maria e Lázaro, seus amigos, e lá em um dos cômodos ele começou a proferir seus ensinamentos. Maria sentou-se a seus pés e ficou admirada com aquelas palavras. Enquanto isso, na cozinha estava Marta preparando os afazeres, um banquete. Ela estava tão assoberbada, tão ocupada, que de repente se viu sozinha e lembrou que Maria estava sentada ouvindo o mestre. Então ela chegou até a sala e disse: Senhor, ordena que Maria venha me auxiliar nos afazeres, pois eu estou muito atribulada. O mestre então respondeu: Marta, você está muito ansiosa e muito preocupada com muitas coisas, mas poucas coisas são importantes, às vezes apenas uma. E Maria escolheu aquela que jamais poderá ser tirada dela. Ela escolheu a melhor parte. Esta reflexão nos mostra o quanto nós nos preocupamos às vezes com coisas que são secundárias, superficiais, supérfluas até, e não nos damos conta do principal. Há certos ensinamentos que valem muito mais do que certas materialidades, certos apegos do mundo, certas impressões mundanas. Nós dizemos que amamos nossa família, mas às vezes priorizamos a nossa carreira. Passou aqui na Terra, há pouco tempo, ele já faleceu, um frei franciscano chileno de nome Inácio Larrañaga. Ele é fundador das Oficinas de Oração e Vida, um movimento que tem por finalidade auxiliar o ser humano a se redescobrir, a voltar-se para dentro de si mesmo, para o centro, para descobrir a sua essência ou redescobri-la, voltar-se para Deus através de um silenciamento. Quando desaceleramos a nossa vida, nós passamos a enxergar mais coisas, passamos a olhar até mesmo para nós mesmos. A voz interna, ela fala mais forte nessas horas. Esse frei tinha uma frase que é como um lema. Ele dizia: rigidez ou flexibilidade? Na sociedade em que nós vivemos, nós obedecemos muito mais a regramentos, a mandamentos, a padrões sociais e às vezes não olhamos para o principal. Às vezes, a literalidade de uma norma fala mais forte em detrimento do salvamento de uma vida. Às vezes é muito mais importante obedecer a uma norma, a um estatuto e deixar uma vida perecer. Havia ou melhor, há um livro com um título de O Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fisher. Essa fábula, ela conta a história de um cavaleiro que servia ao seu rei e vestia uma bela armadura. Costumavam dizer até que saíam raios de luz dessa armadura. Ele era tão orgulhoso disso. E o seu propósito era matar dragões, enfrentar batalhas e salvar donzelas de castelos. Ele se dedicou muito a essa arte, ele era bom no que fazia e ele gostava de mostrar a sua bondade ao mundo. Ele gostava de servir realmente aos outros. Só que ele levava muito a sério demais essa armadura, a tal ponto que um belo dia ele não conseguia mais se ver fora dela. Ele tinha esposa, tinha filho, mas ele passou a jantar, a dormir, a fazer tudo dentro dessa armadura. Sua esposa, seu filho, não conseguiam mais reconhecê-lo. Um belo dia ela disse: ou você larga essa armadura, ou eu deixo você com meu filho.
Foi então que ele se desesperou, porque ele realmente amava a sua família, mas ele já não conseguia mais se ver livre dessa armadura. Estava tão preso a ela, tão colado ao seu corpo, tão colada ao seu corpo, que ele não sabia mais o que fazer. Ele passou muito tempo, muitos anos caçando dragões, libertando donzelas, fazendo a bondade no mundo, mas esqueceu de si mesmo. Esqueceu do principal. Ele viveu na superfluidade, dedicando-se às coisas mais acessórias e menos importantes. Ele buscou ajuda. O bobo da corte disse que ele deveria procurar o mago Merlin numa floresta. Para lá ele se dirigiu e o mago disse: "Você vai precisar entrar no caminho da verdade, mas vai enfrentar muitos desafios. Como já está muito preso nessa armadura, vai levar um tempo até que você descubra como sair dela. Mas siga em frente." Ele foi, ele realmente enfrentou muitos desafios, mas quando ele começou a perceber, de fato, que tudo parecia em vão e que ele perderia para sempre a sua família, ele começou a se emocionar e brotaram dele sentimentos verdadeiros. Ele já havia se esquecido disso. As lágrimas começavam a verter de seus olhos, e foram estas lágrimas que começaram a derreter aos poucos o aço da armadura. Quando entramos nesse mundo, nós também nos deixamos levar pelas impressões mundanas. Nós vamos cada vez mais entrando numa sociedade que vai nos ensinando sistemas de crença e vamos nos tornando prisioneiros. É como se também entrássemos em armaduras, é como se também nós nos engessássemos e às vezes procurássemos pelas superfluidades, pelas coisas menos importantes. E vamos deixando para trás coisas maravilhosas, pessoas maravilhosas. Em 1984, 5 de agosto, houve a primeira maratona feminina nos Estados Unidos, Los Angeles. Eram Jogos Olímpicos. Uma atleta, uma maratonista de nome Gabriele Andersen, uma suíça, estava com 39 anos quando entrou nessa corrida. Uma vez dada a largada, todas começaram a correr e 2 horas depois, a primeira colocada, uma americana, cruzou a linha de chegada. Veio a segunda, a terceira e assim se seguiu. Gabriele chegou em 37º. Mas o que tem de importante isso? Gabriele, aquele dia fazia um calor de mais de 30 graus e Gabriele já tinha perdido a última estação de hidratação. Ela logo se desidratou. Os médicos chegaram ao redor dela e começaram a incentivá-la a abandonar aquela prova, porque na verdade a corrida já havia tido uma vencedora. Ela não venceria mais. Mas Gabriele continuou. Ela foi cambaleando, ela foi tropeçando, ela realmente quase caiu. Mas seu objetivo não era chegar ao pódio, tirar o primeiro, segundo, terceiro lugar. Seu objetivo era a caminhada. O seu desafio pessoal era cruzar a linha de chegada. E isso ela fez. Assim que cruzou a linha, ela desabou. Os médicos a socorreram, correu tudo bem, mas o seu objetivo havia sido alcançado. Muitas das vezes na vida nós buscamos cada vez mais o primeiro lugar, ou tentamos fabricar uma situação em que nós colocamos pessoas para serem as melhores possíveis. Os meus filhos precisam tirar as melhores notas, eles precisam passar nos determinados concursos, eles precisam isso, precisam aquilo. O mais importante, nem sempre são os pódios ou as conquistas, mas a travessia, a caminhada, o que nós empreendemos para chegar
onde nós precisamos chegar. Esse é um grande exemplo que nós devemos adotar, porque todos nós passamos por vários desafios na vida, por várias dificuldades. E às vezes nos autossabotamos e abortamos os nossos sonhos, porque inclusive às vezes ouvimos muito as vozes de terceiros. Esses médicos dessa corrida podem significar um grande exemplo para o que eu vou dizer agora. Eles tentaram demovê-la da ideia de chegar ou cruzar a linha de chegada. Há muitas situações na vida em que nós plantamos sonhos, objetivos, e aparecem pessoas que nos dizem: larga isso, desista disso, você não tem condições, isso não é para você, você não nasceu para isso. É aí que nós precisamos mostrar o nosso valor. É aí que precisamos entender o quanto nós somos fortes, ainda que soframos algumas consequências. Mas os nossos sonhos, os nossos objetivos serão alcançados exatamente pela nossa determinação. Não é o cargo que eu ocupo numa empresa, e sim a caminhada que eu fiz para chegar até lá. Não são os títulos que eu obtenho numa faculdade que são mais importantes, e sim os desafios que eu tive que enfrentar para chegar até lá. A forma como eu superei muitas adversidades. Isso é a minha caminhada, é a minha história, mas é também a sua. Todos nós passamos por momentos assim. E muitas das vezes nós ouvimos vozes de terceiros, nós nos dedicamos a coisas de só menos importância. O mais importante está dentro de nós. Como diz o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. É no mundo interior que nós conseguimos encontrar a verdade. É aqui que nós realmente nos identificamos com a nossa essência. As coisas mundanas são superficiais, elas passam. E não é como chegar ao topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. A vida é trem-bala e a gente é só passageiro prestes a partir, como diz a letra da música da Ana Vilela com o Luan Santana. Precisamos caminhar, meus amigos. Precisamos caminhar. É a minha história, é a sua história. Mas nunca estamos sós. Confie em si mesmos. Somos gigantes, somos divinos, apenas vivendo experiências humanas, terrenas, mas todos podemos chegar lá. Mas precisamos nos livrar das máscaras sociais que colocamos para serem vivenciadas em cada ocasião, em cada momento, para agradar a sociedade. Precisamos ser autênticos, verdadeiros. E é somente fazendo primeiro um caminho interno para descobrir quem verdadeiramente somos. E aí sim, aí nós vamos descobrir o quanto nós somos fortes, o quanto nós somos belos. Sigamos adiante. Bom dia a todos.